Essa parte de corpo e mente, hoje eu entendo que tanto o nosso corpo impacta a nossa mente, como nossa mente impacta o nosso corpo. Mas isso é muito básico, todo mundo fala isso, né? Corpo são, mente sã. Legal, tem que cuidar do corpo e da mente. A gente fala muito isso, mas na prática, nas pequenas atitudes no dia a dia, a gente não está cuidando nem do corpo, nem da mente. E saúde mental e física é uma escolha diária, né? Então, eu lembro que uma vez, há uns 5 anos atrás, a gente teve aquela campanha na igreja que era dos 12 dias de pregação, de palavras, do comecinho do ano. Uhum. E eu lembro que o pastor dividiu as palavras em áreas da vida. Então, ele colocou a área espiritual, a área emocional, a área física, a área financeira, a área familiar. E cada preletor se responsabilizou por uma área. E eu lembro que eles falaram assim pra mim, Thalita, você vai ficar com a área física. E na época eu falei, área física... Tipo, ninguém vai gostar de ouvir sobre área física, nem é uma área que a gente fala tanto. Eu queria falar sobre área espiritual, área emocional, um negócio mais impactante, área física. O que o povo sabe sobre a área física? O que o povo quer saber sobre a área física? A saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Vamos cuidar do corpo. E foi muito básico. Eu falei, tá bom, vou falar sobre área física. E aí eu lembro que um dia antes de eu ministrar, o Johnny lembra disso, eu estava deitada assim no sofá e de repente comecei a sentir uma dor muito forte na área aqui do abdômen. E eu já tinha tido pedra nos rins, uma época antes, né? Muito chato esse assunto, né? Eu tava louco pra abrir a Pepsi. Calma. E aí eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E aí, conforme eu senti dor, minha mente começou a ficar preocupada. Nossa, eu tô sentindo muita dor. Eu acho que eu tô com pedra nos rins de novo. Vou ter que fazer a cirurgia. E comecei a ficar pensando em um monte de coisa. Minha cabeça viajou. E conforme minha mente viajava, meu corpo sentia mais dor ainda. Nisso eu falei, Johnny, eu preciso ir pro médico agora. O Johnny entrou no carro, me levou pro médico. E eu cheguei com muita dor. Aí eu lembro que eu estava tão preocupada que minha dor aumentava. Aí o médico, a gente fez o exame de urina, fez o ultrassom, ele falou assim, olha, não tá, você tá com uma infecçãozinha, mas nada que justifique tudo isso. Quando ele falou isso, a dor passou. Ou seja, minha mente despreocupou, meu corpo entendeu. Relaxou. Você vê como tem a questão da mente e do corpo que está muito interligado. É por isso que falam, não sei se é correto, mas eu já ouvi falar assim que as pessoas às vezes descobrem que estão com câncer e morrem rápido porque o psicológico Exatamente, fica abalado. Porque aí o psicológico entra com um impacto muito maior sobre o corpo. Nossa. Esse é o poder da nossa mente. E também tem o poder do corpo que impacta a mente, que a gente pretende falar disso hoje, né? Troca de câmera, na moral. Calma aí, ó, gente, talvez no final eu oro, eu creio, Senhor, que ele não vai mais pensar na Pepsi, né? Então, eu já larguei a Coca, eu tô de Pepsi, ó. Então, continuando a história, Não, obrigada. Depois dessa história você não toma mais. Não tomo mais mesmo. E só me fez bem. Aí eu fui pro médico e aí eu senti muita dor. E aí aquela dor me deixou tão em pânico. E aí depois eu ia pregar no outro dia sobre a parte física. E aí Deus falou comigo. Deus falou assim, olha, você queria falar sobre algo mais espiritual, sobre propósito. Você tem tantos sonhos, tantos propósitos ainda. Mas sem o seu corpo físico você não é nada. E aí aquela área que eu falei assim, nossa, não é a mais importante. Deus falou para mim, essa é a área mais importante. Porque você tem que levar uma mensagem, você tem um propósito sim, mas se você não tiver o seu corpo, você não é nada. Eu já ouvi, não lembro quem que eu vi, recentemente eu ouvi falar sobre, tava falando sobre saúde também, e a pessoa falou, não lembro se era homem ou mulher, pastor ou pastor, e ela falou assim, às vezes o plano de Deus para a vida de um pastor, ele é muito maior. Só que o cara engorda. O Vagnão falou também. Foi o Vagnão, né? Foi o Vagnão que falou. E aí, então foi o Wagner. E aí a pessoa morre, encurta o tempo que Deus queria usar ela, né? Exato. E Deus me falou muito sobre isso nesse tempo. De lá pra cá, eu comecei a ver de outra forma a parte física, que é uma parte que a gente geralmente negligencia. A gente come, dorme, faz o básico. Pode levantar aqui, tá? A gente... Vamos ver. Pode forçar. Aqui, tá bom? A gente come... Fala mais perto que você conseguir. Eu falo muito com mão, gente, então é difícil pra mim ficar presa aqui. A gente dorme, come, faz o básico e acha que tá cuidando do corpo, e não é isso. Quem não faz nem o básico, né, Gessé? Quem não faz nem o básico vai ser impactado. Eu comecei a fazer o básico, nem vem. O Gessé começou. O mínimo eu tô fazendo. Tem um avivalista chamado Robert McShane, e ele fala assim... Uma das frases dele, ele morreu com 29 anos. E ele falou assim, no leito de morte dele, arrependido, ele falou assim, Deus me deu um cavalo
um corpo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Então, assim... No meu caso, Deus me deu uma anta e a mensagem. Eu tô tentando, né? Enfim. E aí, no caso, nesse dia que eu passei por tudo isso, eu falei assim, nossa, a parte mais importante é a parte física. A gente fala muito do espiritual, do emocional, a gente fala de oração, fala de santificação, e nós temos que falar isso, mas uma família, um ministério, um trabalho, um propósito, uma missão, só vai existir se tiver um corpo físico. E o corpo físico é muito frágil. E a gente negligencia, deixar lá por último e falar assim, não, mas Deus tem um propósito, então eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar. Quem é pastor se entrega totalmente. O caso desse avivalista que eu falei, o ministério dele, ele é destacado pelo esforço dele. E às vezes a gente negligencia o sono, o descanso, a atividade física. Atividade física, então, só faz quem... Nossa, que luxo fazer atividade física. Ou então, que fútil fazer atividade física. Eu já recebi mensagem no meu Instagram de irmãs crentes falando assim, nossa, Thalita, eu acho uma futilidade você fazer pilates e ficar postando Essa ainda. irmã tinha quantos quilos? Certeza que passava dos 100. Não foi você, Paty? Ah, então tá bom. E muitas vezes a pessoa vê com esses olhos. Sim. E nós, cristãos, se tem uma área que é um ponto cego que nós nos permitimos pecar, é na área da comida, por exemplo. Né? Ah, mano. É isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu falei que ia falar da mente primeiro, depois... Dava pra ter comida até lá. Pior, a gente poderia falar da mente e o quanto a mente impacta o corpo. Legal, mas eu acho que a gente tem que focar no corpo. E o quanto o corpo impacta a mente. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, vocês sabem, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Mas é essa que é a questão, Thalita. Eu quero ser um templo de Salomão, assim, você sabe? Quer ser eu quero uma ser um templão, uma catedral, né? Entendeu? Então. Ó, o Gessé, tipo, ele quer ser o ECB Tabuão, eu quero ser ECB, mano, Brasília. Brasília. Então, sacou? E olha só que legal, a gente brinca bastante com isso. Olha como continua a palavra. Ai, meu Deus. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Como que a gente glorifica a Deus no nosso corpo? Ai, Jesus. Né? Tendo um corpo cuidado, saudável, disposto. Mas você já comeu essa pizza com batata frita de bacon? Agora eu te falo a verdade. Isso aqui. Não que você não possa comer, eu também como, né? Mas vamos pensar numa alimentação que é constante dessa forma. Como a gente está glorificando a Deus, a glorificação de Deus na nossa alimentação. Será que a nossa alimentação tem glorificado a Deus? Aí a gente fala aqui do bendito ali, do demônio que está ali escondido atrás do Credo! Olha só, o açúcar, hoje a ciência mostra isso, né? Inflama o cérebro. O açúcar inflama o cérebro. Você quer alguma coisa? Me dá um pouquinho disso aqui. Você quer um golinho? Quero! Daqui. Deixa eu colocar aqui, ó, na minha xícara. Olha lá, já converti já. Pepsi, paga nós, ó. Mais uma cliente aqui satisfeita. Faz um close aqui. Ó o cheirinho, Vamos colocar aqui. Aí eu vou servir aqui. Vai tomar? Você quer um pouquinho de câncer? Ai, Um pouquinho de câncer? Eu já tô servido, obrigado. Você quer um pouquinho de câncer? Gente, a ciência mostra o refrigerante é um dos alimentos mais cancerígenos do mundo. Porque ele é o alimento mais ácido do mundo. O câncer só se manifesta em ambiente ácido. Tem um cientista alimentar, que é o Tiago Rocha, ele fala sobre isso, pesquisem, sigam. E ele fala o quê? Você tem uma proteína... Tiago Rocha, queremos você aqui. Tem uma proteína que chama P53. Ela é responsável por matar a célula para ela não se duplicar, célula cancerígena. Se der o azar e essa proteína sua aí, seu corpo, por algum desequilíbrio, ela não funcionar e o seu ambiente está ácido, o câncer manifesta. Daqui. Ela não quis falar isso, não. Então, vem cá. E olha só, aí eu falo o seguinte, os pais colocam isso aqui na mamadeira da criança. A criança, ela cresce tendo o hábito. Eu nunca. Ó, tendo o hábito de tomar refrigerante. É verdade. Às vezes, gente, ou nunca cresceu tanto número de pessoas com câncer, jovens. Aí fala, por quê? O que mudou? A alimentação mudou, hábitos de vida, estilo de vida mudou. Esse cientista que eu falei, ele fala que a cada 10
tumores, 3 é o refrigerante. Tá, vamos desvirar isso aqui daqui. 3 é o refrigerante. Isso aqui, ó, a gordura, vai o quê? Deixando suas veias mais rígidas. Mas e aí você tem um infarto. Aí fala assim, Mas gente, falei, mas falar. morreu de infarto. Foi a vontade de Deus. Será que foi a vontade de As Deus? artérias entupidas. Depois que inventaram o termo foi a vontade de Deus, Tudo é vontade de Deus. tudo é explicado. Ah, é a vontade de Deus. Não, tem muita gente encurtando, verdade. sim, o ministério, encurtando o tempo de vida. Aí fala assim, ah, mas Deus tem propósito pra mim. Quem tem promessa não morre. Morre. Quem tem promessa morre sim. A promessa não morre, mas quem tem promessa pode morrer. Porque se você não cuida do seu corpo e você morrer antes do tempo e não alcançar a promessa, não foi vontade de Deus, foi negligência nossa. Muitos pastores estão infartando, estão morrendo, estão depressivos. Aí fala assim, ah, mas é a prova de Deus. Será que não é a gente mostrando que não está cuidando do nosso corpo, do templo nem do aí, Espírito né? Santo? Regiane, amanhã a gente vai acordar cedão, vamos andar na rua, correr, rolar no meu caso. Mas eu tenho que, mano, mas é verdade, eu tenho que. Não, e sério, misericórdia. falando sério, de todo o coração. Nesse dia que eu passei mal, eu falei assim, o que adianta eu ter tantos projetos? O que adianta eu ter sonhos? O que adianta Deus me revelar coisas extraordinárias se eu não tiver um corpo para fazer, administrar tudo isso? Aí vocês têm um canal aí, OPG, cheio de história pela frente, aí come de qualquer jeito, bebe, tá destruindo o tempo do Espírito Santo. Daqui a pouco infarta, morre, perde disposição. Ai, poxa, era vontade de Deus. Não era, a gente encurta o nosso tempo na Terra. Tem uma palavra, eu falo muito, gente. Não, bora. Tem Eu uma não consigo palavra, interromper ninguém aqui, nem o Juninho, nem a Thalita. tem uma palavra, família, tem uma palavra em Deuteronômio que Deus fala assim, olha, orienta, né, o povo. Quando você construir uma casa e fizer um terraço, constrói um parapeito em volta do terraço, para não acontecer de alguém cair de lá e o sangue cair sobre você. O que Deus está falando aí? Se alguém cair da sua casa, não foi porque eu quis, não, foi porque você não construiu o parapeito. Foi prevenção. Deus está falando do que aí? De prevenção. Se alguém morrer por infarto com 40 anos, foi porque eu quis, não. Foi porque você não se alimentou direito. Foi porque você comeu um monte de margarina. Margarina é um dos mais infartadores que Tá existe. ouvindo aí, Regiane? Sorvete, um dos alimentos mais infartadores que existe. Cheio de gordura hidrogenada, que deixa suas artérias rígidas. Então é tudo maligno essas coisas, né? Gente, é demônio. É demônio. Eu aqui suando, mó calor. E se a gente... Agora, me fala um Vê se a negócio. magrinha tá suando, só tá os gordos suando. Não, eu tô aqui, de ó. jaqueta, que eu achei que ia estar suando, mas tá tranquilo. Viu? Me fala um negócio. Aí a gente faz tudo isso. E a palavra fala, a gente falou de 1 Coríntios 3, agora de 1 Coríntios 6 fala de novo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, em que habita o Espírito Santo? Aí fala que a gente é templo de Deus. Aquele, pois, que destruir o templo de Deus, quem é templo de Deus? Nossa. Deus o destruirá. Agora eu te falo. Você tomar refrigerante, que é comprovadamente um dos alimentos mais cancerígenos do mundo, mais ácidos do mundo. Você encher o seu corpo de açúcar, que inflama o seu cérebro, diminui sua capacidade de raciocínio, de pensamento, de compreensão, de foco. Isso não é destruir o corpo? Cara, o problema é que a gente chamou a Thalita antes do final do ano. E as festas do final do ano, como ficam? Como ficam?